Bem, amigos do canal Homem do Espaço, nos últimos dias aí, recentemente, eu transmiti o lançamento pelo foguete Falcon 9 da SpaceX de um satélite da Indonésia, o Nusantara Lima, um satélite de alto desempenho, alta potência, e que me lembrou que a Indonésia foi protagonista há muitos anos atrás do primeiro resgate de satélites comerciais no espaço. Indonésia e uma empresa americana também, afinal foram dois satélites que passaram por essa aventura no espaço. E foi a primeira vez que houve o lançamento de uma carga útil espacial colocada em órbita. Esta carga apresentou uma pane e ela pôde ser recuperada no espaço, trazida de volta à Terra e mais tarde reutilizada. No caso, uma carga útil, um satélite, ou dois no caso, agora nós vamos contar a história, e que sofreram um defeito depois do lançamento, ficaram à deriva por alguns meses numa órbita que não era pretendida e que mais tarde foram numa operação até digna de ficção científica para a época, recuperadas no espaço por astronautas, trazidas de volta à Terra e mais tarde, depois, é, encontraram nova utilização. E eu vou falar um pouco, tá? Só uma pequena descrição de como era naquela época e semelhante hoje também, o negócio de seguros de satélites espaçonaves no espaço, certo? Então, vamos para a história do primeiro resgate de satélites no espaço. Bom, aí o que nós temos? Nós temos, com o lançamento, olha aí, ó, nós tivemos em 1984, para vocês verem aí, mais de 40 anos, né? Praticamente 40 anos, tivemos o lançamento de dois satélites como este aí da foto. Tá? Aliás, estes satélites, tá? São satélites Hughes HS-376. A Hughes era uma empresa que fazia a produção de vários ativos espaciais, vários equipamentos do espaço, satélites, etc., uma gigante da indústria aeroespacial americana. E ela projetava vários tipos de satélites, décadas de experiência já naquela época na produção de satélites, especialmente de satélites de comunicações, que sempre foram o carro-chefe das missões comerciais, as missões espaciais comerciais no espaço. Então, eu vou falar um pouquinho deste tipo de satélite e como esse tipo de satélite, vendido para a empresa da Indonésia, que deu à sua série de satélites o nome de Palapa, P-A-L-A-P-A, Papa, Alfa, Lima, Alfa, Papa, Alfa, Palapa. Já havíamos tido os Palapa, a primeira série, o Palapa 1, e depois os modelos do Palapa B, segunda série. E também, além da Indonésia, neste voo, eu vou descrever, havia satélite idêntico da Western Union, satélite Westar 6, certo? Então vamos falar um pouquinho, olha. No fevereiro de 1984, o Space Shuttle, o ônibus espacial Challenger, foi lançado na missão 41B. 41B porque era, em princípio, o segundo voo planejado para o ano fiscal 1984. Na época dos lançamentos do STS, Space Transportation System, o Space Shuttle, ônibus espacial, a numeração das missões não era uma numeração necessariamente sequencial, era uma numeração projetada, desenhada, elaborada para indicar a ordem do planejamento do voo no ano fiscal a qual o governo americano era obrigado a seguir, certo? Então, em fevereiro de 1984, teve esse voo histórico, eu lembro muito bem, eu assisti esse voo dia a dia, foi o lançamento do Challenger,
missão 41B, que foi a missão até o próprio emblema mostra aí, ó, a espaçonave ao centro, na direita o lançamento de um satélite e especificamente um HS-376, que era o modelo do Westar do Palapa. E do outro lado ali a imagem de um astronauta utilizando a MMU, Manned Maneuvering Unit, a unidade de manobra tripulada. E vocês podem ver essa caixa aqui na parte de trás, aqui nas costas do astronauta, vocês nos meus vídeos já devem ter feito eu fazer várias menções a MMU. E embaixo o nome dos tripulantes, Vance Brand, Robert Gibson, Bruce McCandless, Ronald McNair e James Stewart. Eram os astronautas a bordo do Challenger, que fez o lançamento destes satélites, e só que é mais conhecida, e aqui eu faço uma pequena parada para explicar para vocês, é mais conhecida pela utilização desta MMU, na qual Bruce McCandless, quem pesquisa um pouquinho sobre astronáutica, vai ver as imagens de McCandless flutuando fora da espaçonave, ele e o Stewart, na verdade, testando esta unidade de manobra extraveicular, que foi testada, era a unidade de manobra que permitia ao astronauta voar em torno da sua nave espacial sem o uso dos cabos de segurança. Até então, os astronautas faziam as suas atividades extraveiculares presos por cabos com a nave espacial. Obviamente que os astronautas do Apollo na Lua não usavam esses cabos, né? Mas, em geral, as atividades extraveiculares no espaço aberto com os cabos. Bom, eu expliquei isso aí só para contextualizar, né? Porque o objetivo é a gente falar do lançamento do Palapa e do Westar. Bom, e aí a gente vê, aí eu vou descrever um pouquinho para vocês entenderem como é que a coisa funcionava. Olha só, aí está o lançamento do satélite da missão original, e vocês estão vendo que o satélite ele é visto abandonando o compartimento de carga do Space Shuttle, e aqui o pequeno compartimento que parecia um Pac-Man do jogo do Atari. Olha aqui, ó, vocês estão vendo a boquinha do Pac-Man, ó. Isso aqui, no caso aqui, é o Westar, tá? Olha aqui, ó, a gente vê a logomarca da Western Union, que era a operadora do satélite, tá? Então aqui especificamente, eu vou ter um diagrama do Space Shuttle, da outra missão, mostrando um pouco mais de detalhe esse ejetor, né? Então os satélites podiam ser vários satélites, tá? Deste modelo, ficavam acondicionados nesta cabana, neste casulo, e esse casulo, de formato mais ou menos cilíndrico, mais ou menos tambor, ele abria dois painéis, ele abria duas capotas, meias capotas, como se fosse a boca do personagem do Pac-Man, e aí um sistema de mola ejetava o satélite, inicialmente, uma bandeja, ao mesmo tempo, girava o satélite e ejetava pelo sistema de mola. Uma vez que o satélite estivesse longe do ônibus espacial e o ônibus espacial tivesse feito a manobra de afastamento, este motor aqui, ó, o PAM-D, PAM, Papa, Alpha, Mike, D, Delta, o PAM-D poderia ser acionado e ejetar, liberar o satélite, empurrar o satélite para sua órbita geoestacionária pretendida. Vocês vão ver os detalhes deste satélite, tá? Então, aqui temos o motor de combustível sólido PAM-D, a sua tubeira, encaixado na base do satélite cilíndrico do modelo HS-376, né? No caso aqui, o Western Union. Aí o que aconteceu? Vamos voltar aqui na cena do lançamento. O que aconteceu? Dois satélites idênticos.
2 estágios de foguete idênticos, esse objeto redondo aí, PAM-D, para fazer a colocação, a transferência geoestacionária dos satélites. Então, na missão do Challenger, da 41B, foi lançado o primeiro satélite, Western Union, esse daí, e os astronautas afastaram o ônibus espacial do satélite e ficaram, assim como a NASA, obviamente, aguardando os dados da telemetria para ter a confirmação de que a ignição do motor, deste motor redondo de combustível sólido, havia sido feita com sucesso. E logo eles viram pela telemetria que o satélite não estava na órbita pretendida. O sistema de rastreio espacial americano, na verdade, detectou 2 objetos onde deveria estar o satélite. O motor apresentou uma pane, não funcionou, acabou sendo automaticamente separado do satélite e ficaram aqueles 2 objetos em órbita. O motor já não havia mais importância para ele. O satélite, porém, ele não sofreu pane. O satélite estava transmitindo sinal de rádio, só que perdido em órbita baixa, derivando em órbita baixa. Bom, aí o que acontece? E aí eu começo a adentrar rapidamente para depois voltar ao sistema de seguros, as companhias seguradoras no espaço. A companhia seguradora garantiu, já tinha garantido, que qualquer problema com os satélites, a mesma seguradora segurou os 2 satélites. Uma para o cliente americano, o Western Union, e segurou também o outro satélite para a empresa da Indonésia. Então, a Western Union pensou, bom, o satélite foi perdido, está derivando, mas eu tenho ele segurado. Menos mal, vamos fazer uso do que é possível. Para o governo da Indonésia, a NASA, a princípio não, passou para eles a situação e explicou, olha, nós tivemos um problema com o motor de apogeu do satélite gêmeo de vocês, o Westar, mesmo modelo, mesmo estágio, mesma coisa. E a probabilidade de acontecer uma pane semelhante com o satélite de vocês é muito baixa. É muito baixa. A lei das probabilidades diz que é muito baixa aí de acontecer isso, né? Bom, mas fica a cargo do governo da Indonésia. E o governo da Indonésia, que já tinha pago a decolagem mesmo, já tinha de qualquer maneira para trazer de volta, né? Já teria que pagar de qualquer maneira, porque, em princípio, poderia se manter o Palapa ali no Pac-Man dele, no casulo de ejeção, e trazer de volta. O único detalhe, e aí eu explico de maneira bem rápida para vocês, porque isso daria um vídeo inteiro, é que a própria NASA preferia que os indonésios aceitassem prosseguir com o lançamento. Tá? Por quê? Trazer de volta o satélite no compartimento de carga do Space Shuttle naquela época era perfeitamente possível. Só que a carga extra não prevista para o pouso faria uma obrigação de mudança de local de aterrissagem para a espaçonave, certo? Ela poderia pousar tranquilamente, mas naquela pista mais longa do deserto americano, e não no Centro Espacial Kennedy. Aí o que acontece? Os indonésios, de qualquer maneira, o gasto ia ser o mesmo para trazer de volta e depois lançar o satélite de novo, ou nem lançar, né? Prosseguiram, vamos prosseguir. Então, confiantes de que o mesmo problema não aconteceria, executou-se essa mesma manobra. Abrindo aqui, ó, o Pac-Man aqui de trás. Olha, vocês estão vendo? Aqui atrás estava o casulo do Palapa. Então, depois, né, logo depois, aprovado, foi aberto o casulo, a mesa giratória começou a rotacionar e o Palapa B2 foi ejetado de maneira tranquila para iniciar o seu trajeto até a órbita geoestacionária também. Bom, o que acontece? Algum tempo depois, a telemetria do Palapa B2 também acusou que o motor havia falhado. Então, uma coisa
extremamente insólita, né? 2 motores, mesmo fabricante, em 2 satélites diferentes, não funcionaram, entraram em pane e 2 satélites estavam agora derivando em órbita terrestre, em órbita baixa, sem poder chegar até a órbita geoestacionária. Mais um detalhe aqui para vocês, olha só. No caso deste satélite aí e de outros satélites também, tá? Existe a possibilidade de você utilizar o sistema de correção de atitude, que é um grupo de motores, de propulsores nos satélites, não no foguete de estágio, de apogeu, né? Não nesse foguete redondo aí, tá? De combustível sólido, mas no satélite havia, neste modelo, um grupo de propulsores de RCS, Reaction Control System, sistema de controle de reação, para dar aqueles pequenos ajustes de posição, um pequeno ajuste, mínimo ajuste ali de trajetória, mínimo, tá? E havia um plano de se utilizar para o ESTAR estes motores e lentamente subindo ele para a órbita geoestacionária. Isso já foi logo descartado depois que eles fizeram os cálculos ali mais aprofundados, viram que não ia ter condição. Nem para colocar uma outra órbita qualquer, não havia. Teria que ser colocado na órbita geoestacionária. Então, o que aconteceu? Perdidos os 2 satélites, a missão lá continuou. Houve ali o teste da Mochila Espacial Independente, a MMU, e resta a história. A espaçonave voltou e, a partir daí, começou uma atividade, começou uma iniciativa de recuperar estes satélites. Então, passou um tempo, e para 8 de novembro de 1984, meses depois, foi encaixado numa missão igualmente de lançamento de satélites, foi encaixado no voo STS-51A, foi encaixado no manifesto a recuperação dos 2 satélites perdidos. Então, neste dia, eu vou falar um pouco deste lançamento. Frederick Hawk, David Walker, Joe Allen, Anna Fisher e Dale Gardner decolaram no STS-51A, na espaçonave Discovery, para fazer a primeira recuperação de satélites derivando em órbita terrestre. Então aí, olha a equipe, na sua foto oficial, comandante, o piloto, os astronautas da equipe de resgate, né? E aí na sua foto oficial, lembrem-se que naquela época os astronautas da NASA não utilizavam um escafandro pressurizado. Era este macacão antifogo, com alguns equipamentos aí de resgate mínimos e um capacete com um respirador para grande altitude. Vocês devem, até em alguns vídeos do Homem do Espaço, devem ver que as tripulações posteriores a 1988 do ônibus espacial, elas utilizavam um traje totalmente pressurizado, um capacete e sistema de emergência de oxigênio integrado na roupa e o paraquedas. Isso depois de 1988, até 2011. Este traje, do qual estou falando, esse pressurizado, serviu de base para o traje espacial da NASA de hoje, para as missões Artemis, certo? Então, o traje do Artemis, e talvez vejamos a utilização na missão Artemis 2, são derivados do traje do ônibus espacial de 1988. E, devo dizer, sofreu modificações. Mas esse seria tema de um outro vídeo. Se vocês quiserem aí, comentem que eu faço um vídeo sobre os escafandros do ônibus espacial. Só para
colocar vocês aí com mais um contexto, né? Então, a missão de resgate decolou. E aí, olha só, como é que era a configuração do Space Shuttle do Discovery nesta missão de resgate? Haviam as cargas úteis normais do Space Shuttle e haviam principalmente os equipamentos ligados à ejeção de satélites e à recuperação dos 2 satélites perdidos. Sim, esta missão ela não só previa a recuperação dos satélites, porque essa tarefa, digamos, eu teria que explicar mais, foi incluída. Então, na frente dos berços para os satélites originais de lançamento, que eu vou explicar aqui, haviam 2 berços para o Palapa, um para o Palapa e outro para o Estar 6. Então, o que tinha? Nesta missão, havia necessidade de lançar o CENTCOM 4-1, ou LISAT-1, o satélite de comunicações grande, um satélite aí enorme, praticamente 4 metros de diâmetro. Também de telecomunicações, um modelo pesado de satélite, um modelo grande, CENTCOM. E também um ANIC, que era um satélite Hughes no seu dispensador tipo Pac-Man. Então, olha só, o CENTCOM, ele era lançado, depois eu talvez faça um vídeo explicando sobre sistemas de liberação de satélite. Ele não era lançado por um sistema simples, simplesmente ejetor de mola. Ele tinha uma dobradiça que praticamente, como se fosse uma mão, agarrava o satélite e largava ele rodopiando. Ao invés dele rodopiar, digamos, na vertical, tal como o Hughes faria, ou assim, ó, como o ANIC fez, sair rodopiando na vertical, ele saiu rodopiando na horizontal, estabilizado por rotação. É o que nós chamamos de estabilização por spin. S-P-I-N. Spin, em inglês, girar. Certo? Então havia a previsão para lançar o CENTCOM 4-1 e o ANIC, 2 satélites de telecomunicações. E foi instalado logo à frente do compartimento de carga, a gente tinha os 2 berços para a montagem, travamento dos 2 satélites que seriam resgatados e trazidos de volta para a Terra. Repito, o Palapa e o Estar 6. Tá? Então, ó, o Estar ficaria neste berço aqui, travado, e o Palapa B2 neste berço aqui, travado. A espaçonave, claro, levava o Remote Manipulator System, o sistema de manipulação remota, o manipulador remoto, que é nada mais o braço mecânico, Canadarm. Vocês sabem que a Estação Espacial Internacional tem o seu Canadarm2, tem o seu sistema de manipulação remoto, braço mecânico, que é operado pelos astronautas do segmento americano. Né? Tínhamos ali os locais de fixação para a MMU, sim, a mochila espacial de manobra era necessária, totalmente necessária e essencial para este voo, certo? Então, esta é a configuração da nave espacial, essa nave espacial aí de 102 toneladas configurada para este voo. Assim configurado, tá? Decolou o Space Shuttle para fazer a recuperação dos satélites do Estar e do governo da Indonésia. Bom, e aqui cabe a gente falar um pouco dos satélites Hughes HS-376, que são aí o ponto principal aí do nosso vídeo, né? Então, o que é? Este satélite especialmente projetado para o sistema de telecomunicações, é uma plataforma avançada na época de telecomunicações, destinados à órbita geoestacionária. A órbita geoestacionária é a órbita de aproximadamente 36 mil quilômetros de altitude, onde o satélite fica aparentemente parado sobre um ponto na superfície terrestre. O satélite aí, vocês podem ver que ele tem um formato cilíndrico, né?
E vocês podem observar aqui do lado direito a configuração dobrada, contraída de lançamento, e do outro lado, e aqui ao lado, a configuração estendida, uma vez que o satélite chega na sua posição orbital desejada, né? Então, esse veículo espacial aí, equipado com 24 transponders de 1000 circuitos de voz bidirecionais, ou para sinal de TV em cores. Lembre-se que estamos em início dos anos 80. 6 amplificadores de onda viajante, a chamada Traveling Wave Tubes, redundância 5:4. Sistema operando na transmissão de banda C entre 5.925 e 6.415 GHz. Transmissão de 3.7 a 4.2 GHz. Potência isotrópica na largura de banda 36 MHz, no mínimo 34 dBW, e sobre a Indonésia e para os países ali da região, né? Na configuração aí, a configuração retraída, tá? O satélite tinha aqui, ó, na configuração retraída, 2,16 metros de diâmetro, 2,84 metros de largura. Com a antena estendida e o painel solar aqui, olha a saia aqui do painel solar inferior, ó. Com a saia estendida, ele tinha 6,96 metros, 692 quilos de peso padrão, fora o motor de combustível sólido para a colocação na órbita geoestacionária. A energia, painéis solares, colocados aí na posição embrulho, né? São painéis wrap around, que é como se chama em inglês a conformação do painel solar, que ele é aplicado na estrutura cilíndrica do satélite, tá? Estabilização, era um satélite estabilizado por spin, como a gente fala, rotacional, 50 RPM. A antena e o compartimento eletrônico eram fixos em relação à Terra, com precisão de apontamento, que é essencial aí para o sistema de antena, de 0,05 graus. A antena tem abertura compartilhada com 2 superfícies seletivas, tá? Para polarização. Parte frontal, sensível a sinais horizontais, e a parte traseira a sinais verticais, tá? Cada uma vai refletir feixes de rede independentes de alimentação. Bom, gente, aqui, ó, então, o refletor de antena, o sistema de telemetria e comando, antena, telemetria e comando, certo? O feed das antenas, painel solar fixo, que é a parte cilíndrica aqui do corpo principal, o radiador térmico, controle térmico da espaçonave, os motores de empuxo de controle, os tanques de propelente hipergólico armazenável, grupos de baterias, o motor de apogeu e o colar, né, a saia traseira de painel solar. Então, esse é o satélite, modelo de satélite aplicado pela Western Union e a Palapa, para o Westar 6 e para o Palapa B2. Já haviam sido lançados destes satélites a partir do Space Shuttle, tá? Já eram modelos aí já conhecidos aí, satélites lançados por foguetes e pelo ônibus espacial, tá? No caso, a Westar tinha um contrato original de lançamento do seu satélite pela Ariane Space, pelo foguete Ariane. Na época, tínhamos os foguetes Ariane 2 e 3 para lançamentos destes satélites comerciais, né? Então houve um problema ali com a Ariane e a Western Union acabou passando o lançamento para a NASA. Aí, ó. Então aí mais uma montagem aí do satélite, né? Olha aí aqui o tamanho do satélite em relação aos técnicos, né? E mais um breakdown aqui da estrutura cilíndrica destes satélites. E aqui, ó, olha ali, ó,
processo de lançamento a partir do ônibus espacial, tá? Então aí, ó, temos aqui espaçonave sendo colocada em órbita. Aí temos, ó, o estágio de perigeu e a espaçonave girada e lançada pelo shuttle. Então você lançava o satélite com o TAM-T, o módulo redondo de propulsão de combustível sólido. A gente estende a antena onidirecional, sistema de controle de estabilização ativado. E eu marquei aqui, ó, o veículo fica encosteando. Vocês sabem, quando eu transmito as nossas lançamentos, eu explico para vocês que em determinado tipo de lançamento, o satélite, bem como o seu estágio superior, são colocados numa fase de costeamento, em que ele fica praticamente passivo, só aguardando ele chegar na posição correta para que seja acionado um sistema motor para que ele prossiga para o seu faseamento de órbita, tá? Isso aí geralmente utiliza-se. Então, neste caso aqui, este lançamento sendo exemplificado, nós temos um período aí em que a espaçonave ficava costeando X minutos até o acionamento do estágio de perigeu, que era aí o estágio de combustível sólido. E aí, logo após o acionamento do estágio de perigeu, esse estágio ele era ejetado e o satélite reorientado em órbita e fazia sua telemetria. E aí orienta-se para que ele fique na atitude correta e temos o motor de apogeu. Acionamento do motor de apogeu, mais uma fase de costeamento. Lá chegando praticamente aos 36 mil quilômetros por hora, você configura a espaçonave para a extensão da saia, separa o giro, extensão da saia. E aí, uma vez na posição, você coloca a espaçonave na configuração de trabalho. Você abre a antena principal, você estende o painel solar e você coloca o satélite, termina de colocar o satélite na sua estação. Para um satélite artificial geoestacionário, é o station, o local onde ele fica estacionado, ou seja, no caso aqui deste lançamento exemplificado, 94 graus oeste de longitude, certo? Cada satélite tem o seu posicionamento previamente acordado para que ele fique ali sobre o seu ponto determinado de trabalho. Bom, agora nós vamos entrar no aspecto das ferramentas necessárias para fazer o resgate dos 2 satélites pela missão de resgate. Então vamos agora conhecer o ferramental que precisou ser desenvolvido pela NASA para que houvesse condição de recuperar os satélites pelo ônibus espacial. Bem, as ferramentas necessárias para fazer a recuperação, a captura e o resgate dos 2 satélites. Bom, o problema principal era capturar o satélite em si, e isso deveria ser feito principalmente por um ser humano no comando da operação. O ônibus espacial ele tinha um manipulador remoto, braço robótico, mas esse braço ele não tinha condição de capturar o satélite e eliminar os movimentos naturais que o satélite tinha, movimentos de rotação nos vários eixos. Tinha que ser encontrado, desenhado algum tipo de mecanismo para capturar os satélites e fazer uma espécie de âncora, prender-se no compartimento de carga do Space Shuttle. E aí foi desenvolvido pelo astronauta Dale Gardner e a equipe de trabalho em atividade extraveicular da NASA um aparelho que era tipo
chamado um ferrão, um Stinger, de praticamente 1,80 m de comprimento, e que foi chamado de Apogee Kick Motor Capture Device, ACD, que seria acoplado a um dos braços de controle da unidade de manobra MMU. Qual era a função deste ferrão, deste Stinger? O astronauta ele instalaria o Stinger ali na sua instalação de suporte da MMU, e com ela ele iria inserir a unidade central desse Stinger e acoplar dentro do orifício de saída da tubeira do satélite, e ali dentro existiria um grupo de braços extensores que iriam abrir e capturar a tubeira do satélite e segurar o satélite neste Stinger. Vamos ver aqui a imagem do Stinger. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Esse aqui era o Stinger. Tá? Essa montagem aqui. Uma montagem circular que iria se encaixar na tubeira ou no orifício de saída do motor, motor de apogeu do satélite. Ele instalado lá no interior do satélite. Aqui nós estamos vendo duas imagens do astronauta sem a MMU, tá? É apenas com seu escafandro, e ele aqui já manipulando. Ele já desconectou, seria na fase já que ele teria desconectado do braço do MMU e estaria apenas segurando o ferrão, certo? E aqui, ó, ele inserindo o mastro central no orifício. Isso aqui é um simulador. E vocês podem perceber, ó, a armação de montagem aqui se encaixa no orifício do motor. E aqui, ó, esse objeto redondo aqui, ele é justamente a garra de suporte aonde o braço robótico do ônibus espacial seria encaixado. O astronauta se aproximaria do satélite. Vamos ver aqui. Tem algumas imagens aqui que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou até adiantar aqui. Vamos adiantar que eu vou mostrar para vocês. São várias imagens aí da missão que eu vou descrever, tá? Então, olha só. Ele chega com o ferrão aqui posicionado. Ele encaixa o ferrão no orifício da tubeira do motor de apogeu. Lembre-se que o satélite tinha o motor de perigeu, aquele que falhou. Seria descartado. Depois, motor de apogeu. Então, ele inseriria aqui no motor de apogeu, tubeira. Olha aqui, ó, aqui já é uma visão em corte. Então, você tem o corpo principal do ferrão, você tem o mastro central do ferrão, e você tem umas varetas que, uma vez inserido ali dentro o mastro do ferrão, essas varetas se abririam mais ou menos como as varetas de um guarda-chuva, certo? Então você encaixaria o ferrão no orifício e, uma vez lá dentro acoplado, você abriria as aletas do ferrão e capturaria ali o satélite dentro do seu motor de apogeu, tá? Então isso seria processo de captura pelo astronauta. O astronauta tinha que, com a sua unidade de manobra MMU, se aproximar do satélite, inserir o ferrão dentro do orifício da tubeira do motor de apogeu do satélite, abrir a parte superior do ferrão, capturar o interior do motor de apogeu e, firmemente engatado o ferrão com o satélite,
o braço robótico do ônibus espacial pegaria aqui, ó, no suporte de fixação do braço robótico. O desenho aqui está mostrando muito longe. Na verdade, o ônibus espacial estava mais perto do que essa distância aqui. É uma distância segura e uma distância que ele pudesse, o ônibus espacial, também resgatar o astronauta caso a unidade de manobra apresentasse defeito, certo? Aí, eu vou adiantar um pouco aqui para que a gente veja, olha só. Aqui o astronauta, com o ferrão já preso no satélite, o braço robótico vem e agarra o ferrão e ele traz o ferrão para o compartimento de carga, obviamente com o satélite capturado na ponta, e com o satélite virado, digamos, para baixo, certo? Por quê? Uma vez que você descesse o satélite virado de cabeça para baixo, ele seria encaixado, a parte superior do satélite encaixado em um suporte na espaçonave, para que os astronautas pudessem depois trabalhar neste suporte, o satélite, e fazer os consertos devidos, ou, no caso, colocarem ele na posição de fixação para que os satélites fossem retornados à Terra, certo? E aqui realmente aconteceu. Olha aqui, ó. Aqui já está delimitado um dos satélites já aqui, ó, posicionado, certo? E esse aqui ainda a ser posicionado. Então, a etapa de recuperação do satélite tinha que seguir vários pontos de procedimento. Uma vez que o satélite aí sendo capturado inicialmente, você removia a antena onidirecional para que você pudesse trabalhar no resto do satélite e fixá-lo no seu berço, no local de captura. Então, esse era o procedimento a ser realizado. Aqui, então, eu já andei um pouco para cá. Então, aqui mostrei a unidade de suporte do satélite, o ferrão, e aí a equipe decolando. A equipe de recuperação decolando no Space Shuttle Discovery, decolagem, 1984. A equipe de astronautas primeiro ejetou satélites, lembram? Synchron e Oanic. E aí fizeram as suas comunicações com a Terra. Olha o Synchron, um satélite grande, ó, e ele sendo liberado, digamos, na horizontal, paralelo ao eixo da espaçonave. E um casulo fechado é o casulo do Oanic. Seria o casulo aí que liberaria o outro satélite. Isso que efetivamente aconteceu. E aí tivemos a aproximação com o Palapa V2 e o ESTAR. Os dois satélites estavam próximos uns dos outros. Nas semanas subsequentes à colocação deles na órbita errada, a pane, os engenheiros da NASA foram controlando a órbita destes satélites com os seus motores de controle de atitude para impedir que eles reentrassem na atmosfera. E eles foram ajustando lentamente, de acordo com a baixa potência desses motores de controle, foram ajustando a órbita de modo que ela fosse coincidente com a órbita do ônibus espacial que seria lançado. Isso permitiu todo o processo de captura. E aí vemos o astronauta, dois dos astronautas fizeram atividades extraveiculares para justamente fazer a captura. E você pode ver o satélite contraído na sua configuração de lançamento e com o astronauta já encaixando o ferrão na parte de baixo. Voltamos ao desenho, aquela fase ali, depois da qual o braço robótico capturou o satélite
e aí sendo feita a colocação do satélite no compartimento de carga. Detalhe, o satélite ele tinha uma velocidade residual de giro que foi sendo corrigida, certo? Lembre-se que os satélites estavam totalmente funcionais, a telemetria estava perfeita, o funcionamento do satélite perfeito. O problema foi nos motores, motor de perigeu. Então, foi possível manter uma estabilização dos satélites, um pequeno giro de estabilização, um giro natural de estabilização, que pôde ser facilmente cancelado pelo engate do ferrão na tubeira e os jatos da unidade de voo livre, a MMU do astronauta, puderam ir lentamente tirando esse giro, esse spin da rotação e colocar o satélite parado de modo que o braço robótico pudesse capturar e prender o satélite. Olha aí o pessoal trabalhando. Essas são imagens de vídeo, tá, gente, que foram capturadas, né, na transmissão da NASA. Então não tem fotografias, não tem muitas fotografias de alta qualidade, porque toda a operação foi, obviamente, monitorada por vídeo, né? Olha aí que legal, ó. O braço robótico prendendo o satélite, tá? E aqui o ferrão já está acoplado no satélite. E ficou apenas aqui no canto lateral, aqui na lateral, né? Ficou o suporte. Olha aí, ó. E aí ele já fazendo a colocação do satélite na posição, aí, ó, na posição de encaixe para que fosse colocado o satélite no berço para poder fazer o retorno à Terra. Terminadas aí as atividades de recuperação, olha, aproveitei para deixar aqui um pouco de imagens da rotina no ônibus espacial, no Space Shuttle, pois a tripulação dormia em sacos de dormir presos na lateral. E você vai me perguntar, professor, como é que é a orientação arquitetônica aqui da cabine do Space Shuttle? Vocês têm os armários para cargas gerais, alimentos, equipamentos, experimentos, etc. Aqui é a lateral direita da cabine inferior do Space Shuttle, a sua parede curva, acompanhando o nariz da espaçonave. E para cá, a antepara, aqui no lado direito, a antepara do compartimento de carga, ou seja, a antepara que separava a cabine, o deck da tripulação, o deck inferior, com o compartimento de carga. Essa aqui é a escotilha que leva até a câmara de ar para atividade extraveicular. Mais uma imagem aqui da fase inicial de aproximação e captura com o satélite. E os astronautas, depois que foram concluindo a instalação dos satélites no berço para que eles retornassem, eles mostraram um cartazinho indicando que os satélites recuperados, com base no prêmio do seguro, né, que bancou a recuperação, eles estavam à venda para novos clientes. O cliente anterior teria sido ressarcido e os satélites estavam disponíveis para a venda. Sempre as imagens icônicas, ó, bacana e interessante, né? Dá para você reconhecer muito bem, né, ó, a unidade de recuperação, captura e os astronautas aqui, um astronauta fazendo a viagem inicial até o braço robótico e o outro astronauta fazendo aí a estabilização manual final, só para que pudesse ser manobrado. Aí vocês podem ter uma ideia muito boa do tamanho da espaçonave, né, do satélite, e do equipamento aí envolvido no resgate. Aí a tripulação teve tempo de fazer as suas fotografias
Inclusive, essa foto aí é não oficial, porque não estava previsto fazer esse tipo de foto, né? Com cartazinho, né? Mas eles fizeram até para comemorar, né? A, a missão de recuperação. Você pode ver muito bem aqui, ó, a asa direita do ônibus espacial e dá para você ler a logo da NASA e o nome Discovery, certo? Aí, ó, os dois satélites acondicionados no compartimento de carga, espaçonave balanceada para o retorno com a carga, ela decolou com duas cargas, ejetou duas cargas e recuperou duas no espaço. E a tripulação da espaçonave, os águias, né, com o seu jargão aí, two up, two down, dois para cima, dois para baixo. Lançou dois, voltou com dois. O Ace Rappel Company, o The Sky's No Limit. O Rappel é recuperação, né? E a equipe aí do 51A, os astronautas, fazendo aí uma comemoração já de volta ao compartimento de cockpit, né? O compartimento inferior, o deck inferior do Space Shuttle, colocando-se para essa foto aí, comemorando o, o feito aí, né? Aí dá para você ver que os astronautas os astronautas americanos, né? Tinham aí esse traje padrão aí de trabalho a bordo, que era aí essa calça e com a camisa Apollo como emblema da missão e a logomarca da NASA, né? Então aí temos o comandante Frederick Rick Hawk, Dave Walker, Anna Fisher, Dale Gardner e Joe Allen, todos aí comemorando esse resgate espacial, né? E a espaçonave pôde retornar para a Terra, encerrando esta missão aí muito bem sucedida, né? E aí, ó, retornando a nave espacial e no solo, já desmontado, o compartimento de carga e os dois satélites novinhos, né? Novinhos aí, recuperados e podendo ser reutilizados novamente, tá? Foi interessante aí que depois aí que os astronautas, né, mostraram o cartazinho de à venda, né, eles realmente estavam à venda, eles seriam retornados, né, e a partir desse momento a posse, né, a propriedade das espaçonaves era das equipes de seguro, das companhias de seguro, tá? E essas companhias de seguro, tinham a intenção de revender os satélites como se fossem novos, né? Porque, bem da verdade, eles não foram utilizados, né? Só estavam em órbita, ficaram pouco tempo em órbita, diferença aí de meses, né? E as companhias de seguros eram a Lloyd's de London e a International Technology Underwriters. E essas companhias de seguros gostaram da foto com o astronauta com o cartazinho do For Sale, né? Que foi uma boa propaganda, né? E uma propaganda de graça até para eles, né? Lá no Lloyds, existe um Lotine Bell, um sino, que é lá nas instalações, né, dos prédios da seguradora. E esse sino, ele era tocado, sino mesmo, um pequeno sino, ele era tocado em alguns eventos, né? Era tipo assim, por exemplo, na Segunda Guerra, havia um evento negativo, um evento grave, um evento negativo. Esse sino era tocado uma vez, sinal de pesar. Como se fosse assim, perdesse um navio em alto mar, segurado, era tocado uma vez o sino. Se o navio fosse recuperado, aí havia uma cerimônia e ele era tocado duas vezes, né?
E nesse caso, quando essa Lloyds recebeu, né, a notícia de que os satélites haviam sido recuperados, a equipe ali fez o sino, tocou o sino 2 vezes. Bom, a equipe do ônibus espacial, depois da realização da missão, retornaram, o comandante Hawk e as suas tripulações foram convidadas a visitar o Lloyds, em Londres, receberem aí o seu agradecimento, né? E mais tarde, alguns anos depois, o Westar, o satélite da Western Union, foi vendido para o consórcio AsiaSat e ele foi colocado, o Westar, foi modificada a sua designação e etc., e foi colocado em órbita por um foguete chinês, colocado em órbita em abril de 1990 por um Longa Marcha 3. Passou um tempo também, o Palapa P2 original, né, foi vendido para a Satel Technologies e acabou sendo revendido para o operador original da Indonésia, da Perumtel, da Indonésia mesmo. Eles acabaram recomprando o Palapa, né? E aí, renomeado Palapa B2R, tá? Palapa B2 recuperado, foi colocado em órbita por um satélite, por um foguete americano Delta, em 1990 também, se me falha a memória, colocado. E a Perumtel manteve a propriedade do satélite e depois revendeu o satélite em órbita para uma empresa privada de propriedade também da Indonésia. Então, gente, lembrando então da transmissão, na transmissão que fizemos, já acompanhamos juntos do satélite da Indonésia, o Nusantara, né? Eu lembrei aí desse resgate que teve como protagonista um satélite da Indonésia e outro da Western Union americana, e achei que vocês iriam gostar dessa história, primeiro resgate de satélites comerciais da história da astronáutica. E aqui, mostrando aqui para gente, os satélites indonésios, de propriedade da Indonésia, né? Palapa A1 e A2, de um modelo original, Palapa A1 e A2, Palapa B1, B2, B2P e B2R, satélite recuperado, até o B4, os Palapa C1 e C2, o Indostar, Sinosat, os vários satélites aí que tiveram aí a propriedade, né? Até aqui, esse gráfico aqui mostrou no Nusantara, Satu, que nós acompanhamos a transmissão, né? Seria a hora aqui de adicionar também o Nusantara Limar, que a gente acompanhou o lançamento juntos aqui há alguns poucos dias. Bom, gente, então com estas imagens inesquecíveis aí, ó, com esta imagem aqui inesquecível, né, que ficou realmente aí essa imagem em 1984, ela correu o mundo, eu vi essa imagem em revistas, recortei, guardei, do Joe Allen aqui segurando aqui o cartaz, né, companheiro de voo, ali fotografando e mostrando os satélites recuperados. Essa foi uma época em que os astronautas americanos eles estavam voando com grande frequência em órbita terrestre, né? Os ônibus espaciais faziam várias e várias e várias missões. Tá? Entre 1981 e 1986 foram realizados aí mais de 20 voos do Space Shuttle. Os primeiros 4 voos foram voos de teste com apenas 2 pilotos, e esses pilotos usando aquelas roupas, escafandros pressurizados originais do Space Shuttle, que eram escafandros de modelo semelhante, tá, aos escafandros dos pilotos do SR-71 Blackbird.
e que foram modificados para serem as roupas de grande altitude, os escafandros de proteção total para as tripulações dos 4 primeiros voos do ônibus espacial. Os 4 primeiros voos foram os voos do ônibus espacial Columbia. Logo depois, digamos assim, cooperação entre aspas rotineira, que não era rotineira, dos ônibus espaciais, as equipes começaram a utilizar os capacetes comuns, capacete de altitude e a roupa azul antifogo que eu descrevi para vocês. Essa época aí foi a época pré-Challenger. Naquela época a gente achava que os ônibus espaciais, apesar de saber que eles eram altamente perigosos, obviamente, mas os voos eram feitos com tamanha, digamos assim, frequência e com uma taxa de sucesso aparente tão grande que a gente não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu em janeiro de 1986, quando o Challenger explodiu na fase de ascensão. Nós tivemos nos ônibus espaciais, em 1985, uma situação de abortamento durante a decolagem, e que foi empregado um procedimento de subida não nominal, ou seja, fora do padrão. O perfil de lançamento foi fora do padrão. Mas o Space Shuttle não teve que pousar imediatamente, ele entrou em órbita e a missão continuou. É tema também que eu posso abordar em um vídeo futuro. Vocês aí escrevam se vocês querem também saber dessa história, né? É interessante aí também, talvez se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí sobre os escafandros usados pelos astronautas no Space Shuttle. Eu falei para vocês, o escafandro dos voos de teste iniciais, os escafandros que pareciam semelhantes aos escafandros do SR-71, depois as roupas padrão, aquele capacete até com um design bem interessante, um capacete branco com linhas azuis, capacete que se desmontava como uma concha, era para ele o design mesmo, permitia uma abertura rápida e ampla. E depois, com o acidente do Challenger, como medida extra de segurança, os escafandros colocados para as tripulações a partir de 1988 e nunca mais abandonados. Repito, escafandros nos quais há um parentesco com os escafandros do programa Artemis para o uso na espaçonave Orion pelos astronautas americanos. Fica aqui também a lembrança da época em que o Space Shuttle, o ônibus espacial, ele era tido como substituto para os foguetes descartáveis. Na verdade, o ônibus espacial nunca substituiu os foguetes descartáveis, mas ele era visto e vendido como um substituto, tá? Vocês podem ver, essa missão, por exemplo, lançou 2 satélites e recuperou 2 satélites. Obviamente, essa espaçonave era muito versátil. Aliás, ela é mais versátil do que as que a gente tem hoje. A bem da verdade, para os Estados Unidos, eles tiveram um retrocesso na sua capacidade espacial. O que vocês podem falar para mim é que o ônibus espacial ele era intrinsecamente perigoso. Afinal, 2 deles foram perdidos. Foi perdido o Challenger, como eu falei para vocês, e alguns anos depois, em 2003, o Columbia foi desintegrado quando retornava à Terra. Foram aí 135 missões com 2 espaçonaves perdidas, 14 pessoas perdidas, né? Para os parâmetros de lançamento espacial e os perigos encontrados, foram 2 falhas catastróficas em 130 e tantos voos, né? Obviamente que o que é perseguido é a mínimo conjunto, mínimo quantidade de falhas, né? Mas era uma espaçonave que podia transportar até 8, 9 pessoas, 10 pessoas em modo de resgate, podia ficar praticamente 2 semanas no espaço, podendo aumentar esse tempo para 30 dias, com uma instalação especial chamada EDO, Eco Delta Oscar,
que também pode ser tema de depois um vídeo sobre missões de Space Shuttle de longa duração. Ou seja, era uma nave espacial que tinha uma série de facilidades. Como eu já falei para vocês, recuperar espaçonaves, colocar espaçonaves no espaço, fazer manutenção, como vocês sabem, manutenção, por exemplo, do Hubble, do telescópio espacial, lançamento de grandes satélites, recuperação de satélites, concertos no espaço, como foi feito anteriormente a este voo aí com o Solar Max, e também pode ser tema aí de um voo resgate do Solar Max, o seu concerto no espaço, que eu acompanhei pessoalmente passo a passo, eu lembro muito bem. E uma, uma missão também, aliás, duas missões aí dedicadas a uma instalação de voo livre, que pouca gente hoje, aliás, quase ninguém menciona a LDEF, que era um grande satélite com um monte de compartimentos onde estavam uma quantidade enorme de amostras que ficaram expostas às condições do espaço nesse enorme satélite, tamanho de um ônibus que foi largado por um ônibus espacial, ficou no espaço além do tempo determinado e foi recuperado por outro ônibus espacial. Entre eles, entre as cargas, haviam sementes de tomate, algumas delas até chegaram até o Brasil, não me falha a memória. Ou seja, estou mencionando isso para vocês entenderem que após 2011, quando os Space Shuttle foram desativados, apesar de todo o perigo que eles representavam, especialmente a causa dos foguetes auxiliares de combustível sólido, né? Os americanos tinham uma capacidade de um veículo espacial reutilizável, um foguete reutilizável, que eram os dois boosters, combustível sólido, claro, né? Mas que poderia transportar uma quantidade grande de astronautas por um longo tempo. E vocês sabem que o Space Shuttle foi utilizado para montar uma quantidade enorme de elementos na Estação Espacial Internacional, como nós a conhecemos hoje, né? O Space Shuttle ele teve uma participação crucial no programa espacial americano e eu sempre digo para vocês que o modelo ideal de espaçonave é a espaçonave que pode fazer a sua reutilização, possa ser preparada o máximo possível com um paralelo com as aeronaves comerciais ou militares e que possa, uma vez reutilizada, possa retornar para o pouso na horizontal e ser servida e ter a sua manutenção feita, ser novamente colocada em posição de lançamento e relançadas sem depender de paraquedas e etc. De preferência, era uma coisa que o ônibus espacial não tinha, o americano não tinha, motores a jato que pudessem dar uma controlabilidade maior para a espaçonave, obviamente na sua fase de retorno. Era o projeto, como eu já falei outras vezes, do ônibus espacial do Space Shuttle Buran, da União Soviética. O projeto original do Buran previa motores que permitissem que o Buran pudesse fazer até uma arremetida para um pouso, para uma nova opção de pouso. Lembre-se que o Space Shuttle ele só tinha uma chance de pousar. Desde ali que ele saía da reentrada, ele saía da manobra TAEM, T-A-E-M, a manobra que era necessária após a reentrada para que ele fizesse o pouso, ele teria que ser diretamente apontado para o ponto de descida de pouso e o astronauta, por não ter motor no avião espacial, né, na aeronave espacial, que era o ônibus espacial, ele tinha que fazer aquele pouso controlado de uma chance só, com como eles chamavam, o tijolo voador. Tá? E já o russo ele tinha um plano a mais, que seria equipar o seu Space Shuttle, o seu veículo reutilizável. Vocês sabem, era extremamente parecido com o americano, porque foi desenhado para as mesmas coisas, para que ele pudesse fazer uma descida mais controlada, ter mais liberdade de aproximação. Bom, gente,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejam outros vídeos aqui, pesquisem outros vídeos aqui no canal do Homem do Espaço sobre o ônibus espacial, Space Shuttle, e as várias missões que ele realizou, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou, escrevam aí nos comentários, certo? Coloquem também as suas sugestões. Se você achar interessante, torne-se membro. E se inscreva. Se você não for inscrito, se inscreva. Cuidado com o fato do YouTube poder estar desinscrevendo você. Se você puder compartilhar, eu agradeço. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.